Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 27. Nós vamos continuar nossa série de mensagens aos domingos. É tudo sobre Jesus. Mateus 27, versículo também de número 27. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda graça para entendermos o Evangelho dele nessa noite. Diz assim o texto: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Versículo 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam ali. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Versículo 41. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: Sou o Filho de Deus. Igualmente insultava os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Versículo de número 45. Houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu e buscou uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Versículo 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Senhor, tem compaixão de nós nessa noite, tem misericórdia de nós,
nos faz entender o Teu Evangelho, nos faz entender essa passagem bíblica, Senhor. Aplica aos nossos corações, ó Deus, nessa noite. Tem misericórdia de mim, me usa, Senhor, como canal, como porta-voz, Senhor, da Tua verdade nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu quero meditar no seguinte título com os irmãos: Jesus, o Deus que não se deixa zombar. Jesus, o Deus que não se deixa zombar. Os versículos que nós iremos analisar nessa noite descrevem o sofrimento de Jesus depois de sua condenação por Pilatos. O relato da prisão, julgamento e condenação de Jesus começa a ser apresentado em Mateus, no capítulo de número 26. A lista de dores infligidas a Jesus é terrível. Dificilmente o corpo de uma pessoa consegue sofrer tanto antes de morrer. No sofrimento imposto a Jesus, as definições de crueldade são atualizadas. Não é apenas a cruz, é o contexto de tortura que o nosso Senhor é submetido. Nós precisamos lembrar que Jesus tinha um corpo exatamente como o nosso, sensível, vulnerável e capaz de sentir dor intensa. Jesus já havia passado a noite sem dormir, suportando extrema fadiga. Mesmo no período dele no Getsêmani, antes de ser preso, ele passa por uma pressão psicológica intensa, ao ponto dele transpirar sangue. Alguns cientistas concordam que quando o corpo humano, quando o ser humano é levado a uma pressão psicológica intensa, esse fenômeno pode ocorrer. Ele é preso no Getsêmani e é levado para ser interrogado no Sinédrio judaico. Dali ele vai para o tribunal de Pilatos. 2 vezes foi interrogado e por 2 vezes foi condenado injustamente. Foi espancado e açoitado cruelmente com varas. E após todos esses padecimentos, foi entregue às mãos de soldados que eram um grupo de homens profissionais no exercício da crueldade. Homens sem compaixão e delicadeza. Nas mãos desses soldados brutais, as torturas tomam forma. No pretório, que é a residência oficial do governador, eles reúnem a corte, uma tropa de 600 homens. O que não significa que, de fato, estavam ali esses 600 homens. Mas pelo menos nos dá a ideia que uma grande parte desses soldados estavam ali, pois Mateus escolhe a expressão coorte para mostrar que era essa tropa. Eles despem Jesus de suas roupas, e por zombaria, lhes dão um manto vermelho, traçam uma coroa de espinhos, e rindo, encravam-no em sua cabeça. Então, se ajoelham escarnecendo do nosso amado mestre, como se ele fosse um rei impostor. Cospem nele, batem em sua cabeça com um caniço. Finalmente, depois de o vestirem novamente com as suas próprias vestes, levam-no para fora da cidade, a um lugar chamado Gólgota, onde o crucificam entre 2 ladrões. Jesus é submetido
a extrema dor física. Mas nós não podemos esquecer da pressão psicológica que existe nesse tipo de situação. O cantor popular diz que na tortura todo nervo se trai. Tamanha é a pressão psicológica que a dor física proporciona. Aqueles homens, além de fazerem nosso amado mestre sofrer física e psicologicamente, eles zombam de Jesus. Os atos citados acima são atos de escárnio, além da própria cruz, que era uma vergonha pública. Aqueles soldados desejam satisfazer seus impulsos sádicos. Eles querem se divertir às custas do rei dos judeus. Esses soldados, embora romanos no sentido de estar a serviço do governo romano, provavelmente foram recrutados na província da Síria. E se esse foi o caso, eles conheciam muito bem os costumes judaicos e eles sabiam conversar no idioma aramaico. Provavelmente consideravam Jesus uma pessoa que não merecia algo melhor do que a zombaria, do que o próprio escárnio. Desse relato do sofrimento de Jesus e da morte de Jesus, eu gostaria de aprender algumas verdades com os irmãos nessa noite. E a primeira verdade que eu gostaria de aprender com os irmãos nessa noite é que existe uma relação entre os soldados que zombaram de Jesus e os crentes nominais. Existe uma relação entre os soldados que zombaram de Jesus e os crentes nominais. O versículo de número 28 diz assim: tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve rei dos judeus! Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara e batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Antes de nós darmos continuidade nesse ponto, eu preciso definir quem são os crentes ou os cristãos nominais. Eu penso que muitas definições e muitas características podem ser apontadas como sendo de crentes dessa natureza. Mas de forma bem simples, um crente nominal é aquele que se identifica como crente ou como cristão, é uma pessoa que se identifica como crente, mas a sua conduta diária contraria essa afirmativa. Eles dizem que são crentes, mas se portam como não crentes. Podemos destacar também que os crentes nominais são aqueles que não têm nenhum compromisso com a sua vida espiritual. São religiosos por questões diversas. São crentes ou cristãos por questões variadas. Alguns por questões emocionais. Dificilmente alguém que está passando por um momento de dor não quer se converter a Cristo. Dificilmente alguém que está na hora da morte se nega a se converter a Cristo. Porque é uma questão emocional.
é movido pela dor emocional. Outros são religiosos por questões familiares. Eu sou cristão porque meu pai era cristão, minha mãe era cristã. Eu sou crente porque meu marido é crente, porque minha esposa é crente. Alguns são cristãos, são crentes, se dizem cristãos, por questões sociais. E na história da humanidade nós conhecemos um monte de crente, um monte de período na história, onde pessoas se converteram a Cristo e se tornaram cristãos, e eram apenas crentes nominais, porque o imperador ordenava que tinha que ser cristão. Mas mesmo que sejam crentes por questões emocionais, familiares, ou mesmo sociais, eles não têm um relacionamento verdadeiro e genuíno com Cristo. Crentes nominais são aqueles que estão envolvidos com atividades na comunidade cristã, mas não têm nenhum envolvimento com o Senhor da comunidade. Dito isso, só você pode dizer se é ou não é um crente nominal. Só você pode dizer se de fato você é um cristão verdadeiro. E se o Espírito Santo nessa noite lhe acusa, dizendo que você não é um cristão verdadeiro, que é apenas um cristão nominal, então de fato você é apenas um cristão nominal. A questão central desse ponto é que, analisando o texto, nós podemos perceber semelhanças entre os soldados que zombaram de Jesus e os crentes nominais. Aqueles soldados desenvolvem algumas ações contra o nosso Salvador. A primeira ação é de despir o nosso Senhor Jesus. Isso já havia sido feito antes desse momento. Justamente antes de açoitarem ele, eles tiraram as vestes de Jesus e açoitaram. Agora você pode imaginar a dor terrível que o Senhor Jesus sentiu quando eles tiraram novamente as suas vestes de um corpo que havia sido açoitado. Mais uma vez eles arrancam as roupas de Jesus. E eu fiquei imaginando no tempo que a gente jogava futebol na rua e a gente caía no asfalto e chegava em casa com o joelho ralado, e a mãe pegava aquele sabonete Lux e ela botava a gente debaixo do chuveiro e esfregava, e ela esfregava e dizia é para curar, mas na verdade é que ela estava com muita raiva do menino que tinha caído. E depois ela pegava aquele metiolate, porque hoje em dia, irmãos, não faz mais metiolate de macho, é por isso que hoje os meninos não são tão caba-macho, porque metiolate tinha que arder, e ardia quando passava. Agora imagina as costas do nosso Senhor Jesus, depois de ser açoitado. Então eles colocam a sua roupa de novo, e depois eles tiram novamente. Depois disso, eles coroaram Jesus. Em algum lugar nas proximidades do pretório, os soldados encontraram espinhos e tiveram uma maravilhosa ideia: vamos fazer uma coroa. Que crueldade infernal! Eles trançam uma coroa com ramos cheios de espinho e colocam na cabeça de Cristo. Ela representava não uma coroa imperial, mas uma coroa que seria apropriado para o rei dos judeus.
Os que estavam engajados nessa brincadeira queriam zombar de Jesus, queriam também torturá-lo. E a coroa de espinhos preenchia bem tais propósitos. Eles não colocam a coroa com delicadeza. Faltava delicadeza a esses homens, faltava sensibilidade a esses torturadores. Eles colocam com raiva, eles colocam com força, e os espinhos ferem profundamente a cabeça do nosso Senhor. O sangue desce pelo seu rosto e pelo seu pescoço. Então eles pegam um pedaço de pau e dão a Jesus como se fosse um cetro de um rei. Obrigam Jesus a se sentar e lhes põe na mão direita o caniço, porquanto um rei deve ter um cetro. Mateus é o único evangelista que relata esse incidente. Eles adoram a Jesus. Um soldado vem, dobra os seus joelhos diante de Jesus e diz: salve, ó rei dos judeus. Então vem outro e diz: salve, ó rei dos judeus. Todos, até que todos tivessem participado do divertimento. Alegremente, cada soldado, a chegar à sua vez e depois de dobrar os seus joelhos, cospe no rosto do unigênito e amado Filho de Deus. Antes de deixar o lugar, cada zombador toma o caniço de sua mão e passa a golpear a cabeça de Jesus. Parece que eles queriam dizer: que tipo de rei é você, que recebe pancadas na sua própria cabeça com o seu próprio cetro? E cada vez que um zombador golpeava Jesus, os espinhos encravavam mais e mais em sua carne. E ainda não foi tudo, porque em João 19:3 nos informa que os zombadores não só usaram repetidas vezes o caniço para golpear a Jesus, mas também esmurraram a Jesus com as suas próprias mãos. E fizeram tudo isso depois dele já ter sido açoitado. Apresentado esses pontos, você consegue ver a relação existente entre os soldados que zombaram de Jesus e os crentes nominais? Os soldados despiram a Jesus, colocaram nele uma coroa, um cetro e uma túnica, mas não respeitavam a ele como rei soberano. Será que esse não é um reflexo de um crente nominal? A semelhança dos soldados, os crentes nominais dizem que Jesus é o Senhor, dizem que Jesus é o Rei dos Reis, mas no final das contas, a sua vida é uma vida de zombaria com o Senhor. Zombam da paciência de Deus, zombam da misericórdia do Senhor, zombam da longanimidade de Jesus Cristo, e dizem: Jesus terá paciência comigo, Jesus ainda me amará. Os soldados vestiram e despiram a Jesus ao seu bel prazer. Crentes nominais se vestem de Cristo e se despem de Cristo da maneira que lhes agrada e convém. São cristãos nas horas que lhes é favorável, mas com frequência negam ser discípulos de Cristo quando a situação é contrária. Vestem-se de Cristo no dia das celebrações na comunidade,
despem-se dele quando estão na vida cotidiana, longe dos olhos de outros irmãos. Hipócritas é o nome que devem receber, e não cristãos. Quando estão na comunidade, são crentes. Quando estão dentro do culto, levantam as suas vozes para adorar ao Senhor. Mas quando saem da comunidade, usam a sua própria voz para amaldiçoar, para dizer palavras profanas e para se comportar de maneira que não louva o Senhor. Os soldados agrediram a Jesus, mesmo depois dele ter sido açoitado. Crentes nominais continuam a ferir a Jesus com as suas vidas pecaminosas e com a sua falta de arrependimento de pecado. Não basta o sofrimento que Jesus recebeu em seu martírio. Crentes nominais lhe ferem diariamente com a vida hipócrita que levam. Os soldados deram a ele um falso cetro. Crentes nominais zombam de Jesus quando não se sujeitam à sua soberania. Os soldados se ajoelharam perante Jesus, mas de fato não o reconheciam como Senhor. Crentes nominais se portam da mesma maneira quando de lábios declaram que Jesus é o Rei das suas vidas, mas na vida cotidiana não fazem a sua vontade. Crentes nominais se assemelham àqueles soldados que zombaram de Jesus. Crentes nominais não são melhores do que aqueles soldados. Crentes nominais vivem e praticam exatamente o que aqueles soldados fizeram. Zombam de Cristo. Se você vive numa vida de pecado e não se arrepende dela, você está zombando de Jesus. O segundo ponto que nós podemos aprender nessa noite é o seguinte: como os soldados que expuseram Jesus publicamente, os crentes nominais expõem Jesus à vergonha pública. Como os soldados que expuseram Jesus publicamente, os crentes nominais expõem Jesus à vergonha pública. Versículo 31 diz: depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. O versículo 31 afirma que depois de zombar, levaram Jesus para ser crucificado. Porém, nós precisamos, irmãos, recorrer ao relato de João no capítulo 19, para nós entendermos o que ocorreu em toda a cena. Pois Mateus, ele não diz o que ocorreu entre a cena do pretório e a caminhada de Jesus até o Gólgota, o lugar da caveira. O evangelista João nos diz que Pilatos entra em cena novamente. Ele traz Jesus para fora. Lembra que o pretório era um lugar mais reservado. Agora Pilatos traz novamente Jesus para fora. Apresenta ele novamente à multidão. Ele está afligido, ensanguentado, com uma coroa de espinhos e uma túnica de cor púrpura. Aos olhos do público, é um espetáculo patético. Aquele que dizia rei dos judeus está todo ensanguentado e coberto de feridas expostas. Eis o homem, diz o governador. Parece que ele estava
procurando despertar compaixão no povo. Pilatos diz: eu não encontro nenhum crime nele. O esforço dele fracassa. Os principais sacerdotes e os oficiais veem Jesus e gritam: crucifica-o! Crucifica-o! E dão um argumento final. Eles tinham um trunfo. Eles dizem: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porquanto ele se faz a si mesmo filho de Deus. Pilatos quer soltar Jesus, mas finalmente ele se rende ao populacho, quando o povo diz: se você soltar esse homem, então você, Pilatos, é inimigo do imperador. Essa foi uma bomba. Por essa Pilatos não esperava. O governador, então, não tem outra solução a não ser sentenciar Jesus à morte. Os soldados, havia pouco tempo terminado o seu jogo, agora removem de sua vítima as vestes reais, vestem-no novamente com as suas próprias vestes, então levam para ser crucificado. O que há de interessante nessa cena é que Jesus é exposto ao público. Ele já havia sido envergonhado em particular por aqueles soldados, mas agora ele, todo desfigurado, é apresentado à multidão. Da mesma maneira que aqueles soldados fizeram com Jesus, expondo ele ao escárnio e à zombaria pública, os crentes nominais fazem zombando de Jesus e expondo a vergonha pública. Os crentes nominais fazem isso por meio dos seus atos cotidianos reprováveis. E nós precisamos, irmãos, entender de uma vez por todas que nossas atitudes ou glorificam a Cristo ou envergonham nosso Senhor. Você nunca ouviu aquela frase: aquele ali nem parece crente? Será que nunca falaram isso sobre as nossas próprias atitudes? É verdade, irmãos, que algumas vezes nós encontraremos falsos acusadores. Muitas vezes vão nos acusar falsamente. Mas o que eu lamento profundamente é que muitas vezes, irmãos, as atitudes daqueles que dizem ser discípulos de Jesus não correspondem com essa verdade. Muitos que dizem que são discípulos de Jesus estão envergonhando a Jesus onde moram, onde trabalham, onde estudam, onde convivem. Você acha que a zombaria pública que foi infligida sobre Jesus por meio de Pilatos e dos soldados é diferente de envergonhá-lo com as suas atitudes pecaminosas diárias? Você acha que é diferente a vergonha que Jesus passou da vergonha que nós fazemos Jesus passar com as nossas atitudes onde quer que seja? Crentes nominais envergonham a Cristo, pois no domingo eles arvoreiam a bandeira de Cristo, mas no restante da semana envergonham o Mestre com as suas atitudes.
são fofoqueiros, maledicentes, disseminadores de contendas, suas línguas são cheias de veneno de serpente, suas mentes são imorais, são iracundos, desleais, egocêntricos, egoístas e mentirosos, ingratos, insatisfeitos e murmuradores. E é interessante que zombador sempre encontra outro zombador. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, em outra tradução, dos zombadores. Zombador sempre encontra um zombador, sempre encontra um escarnecedor para dar motivo de envergonhar a Jesus. O zombador nunca zomba sozinho. Ele quer zombar de Jesus, mas ele quer levar alguém para zombar com ele. Esse dia eu conversava aqui na igreja, e a pessoa me disse que outra pessoa disse assim: para que ir tantas vezes na igreja? É porque o zombador quer ir para o inferno, mas ele quer carregar alguém junto com ele. Nós precisamos parar, irmãos, de pensar como os legalistas, que vivem atrás de uma lista do que é ou que não é pecado. Cristãos verdadeiros não são guiados por listas. Cristãos verdadeiros são guiados pela seguinte verdade: isso glorifica ou não glorifica a Deus. Não é uma lista de certo e errado, é uma conduta diária de glorificação a Deus que nós devemos buscar. Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a seguinte verdade: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não é uma questão se está escrito na Bíblia que eu posso ou não fazer. É uma questão se vai glorificar a Deus ou não, se é algo amável, se vai trazer boa fama, se é algo excelente ou digno de louvor. E nós que servimos a Deus na pregação e na liderança, e aqueles que desejam servir a Deus na pregação ou como mestres, devem lembrar que a responsabilidade sobre nós é ainda maior. Como diria o herói das revistas em quadrinhos, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. A queda de um líder, a destruição da família de um líder, de um pastor, de um mestre, produz ainda mais vergonha para Cristo do que um crente. Quanto maior a proeminência do líder, maiores serão os ataques satânicos para que o nome de Cristo seja envergonhado publicamente. Como os soldados que expuseram Jesus publicamente, os crentes nominais expõem Jesus à vergonha pública.
Se você envergonha Jesus com as suas atitudes, onde você está, você é um crente nominal. Você precisa se converter. Terceiro ponto que nós podemos apresentar. Os soldados que zombaram de Jesus perderam uma grande oportunidade. Assim fazem os crentes nominais. Versículo de número 54, para nós ganharmos tempo. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia ocorrido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas era tarde. Nós caminhamos agora para os momentos finais desse período dramático e cruel. Depois de horas de tortura, com o corpo ferido, os soldados fazem com que Jesus carregue a sua própria cruz. É óbvio que o mestre não tem condições físicas para isso, mas parece que os soldados não percebem isso. O pecado cega. Nesse momento, entra em cena um homem chamado Simão de Cirene. O evangelista Marcos acrescenta que ele era pai de Alexandre e de Rufo, e que ele vinha do campo. Mateus afirma que Simão foi forçado a carregar a cruz. Em um primeiro momento, nós podemos pensar que ele foi forçado porque ninguém ia querer carregar aquela cruz. Penso eu que todo mundo meio que se esquivou. Os soldados tiveram que puxar a força Simão, tiveram que obrigá-lo. Porém, irmãos, eu penso que não foram os soldados que fizeram Simão carregar aquela cruz, mas o próprio Deus. Nem o próprio Simão talvez tenha percebido isso. Provavelmente, quando os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz, ele deve ter pensado: hoje é o meu dia de azar. Estou vindo do campo, cansado, sujo, quero ir para casa. Para que eu fui parar aqui? Talvez, e alguns dizem que Simão poderia ser negro. Ele deve ter pensado assim: poxa, só fizeram isso porque eu sou negro. Talvez ele pensou: velho, estou na hora errada, no lugar errado. Se eu tivesse ido logo para casa. A tradição cristã corrobora com a minha percepção de que não foi os soldados que obrigaram a Simão, mas o próprio Deus que conduziu ele. A tradição nos conta que provavelmente Simão e sua família se converteram a Jesus. Tanto que Marcos dá detalhes do nome dos seus filhos e de sua profissão. Ele não era alguém desconhecido da comunidade cristã. Ele não era alguém que passou desapercebido na história. Sabiam o nome dele, sabiam o nome dos filhos dele e sabiam a profissão que ele tinha. Paulo, em Romanos 16, 13, diz assim: saudem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Rufo era um dos nomes do filho um dos filhos de Simão. Simão, ao meu ver, aproveitou a sua oportunidade e se converteu ao mestre.
Ao chegarem ao Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, quiseram dar a Jesus um tipo de anestésico. Era o ato mais misericordioso que Jesus receberia por parte dos seus algozes. Jesus rejeita aquela bebida. Ele estava disposto a sofrer tudo que tinha que sofrer por amor aos eleitos. Deitado em cima da cruz, o seu braço é puxado e esticado, e o martelo do carrasco prega a sua mão. O seu outro braço é esticado, e o martelo do carrasco sobe e prega a sua outra mão. Pregam também os seus pés. Uma placa é pregada na parte superior da cruz, e dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Líderes religiosos, pessoas do povo, soldados, os ladrões que estavam naquele momento, todos eles zombam de Jesus. Viu, abestado? Tu disse que destruiria o templo, por que tu não se livra? Ó infeliz, tu não é o filho de Deus. Todos eles perderam a oportunidade de reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles estavam frente ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido. Em vez de aproveitarem isso, eles apenas pensam em zombar daquele que poderia salvar as suas vidas. Eu não sei por que eles fazem isso. Como eu não sei, como não tem pessoas que ouvem o Evangelho, entendem o Evangelho e não se converte a Cristo, eu não entendo também. Talvez zombaram porque todo mundo estava zombando. Talvez zombaram porque não entendiam. Talvez zombaram porque eram muito maus. O certo é que eles não conseguiram compreender que eles estavam frente ao Messias. Ele estava ali, sendo zombado, desfigurado por causa dos sofrimentos impostos a ele. Mas ele estava ali, naquela situação, por pouco tempo. Ele estava ali, porque nas palavras do escritor aos Hebreus, diz que pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. O pecado cega de forma tão drástica os homens, que até a morte, a natureza e os elementos físicos responderam de forma afirmativa ao sofrimento de Jesus. Mas os zombadores não. Eclipse solar e total escuridão durante 3 horas. O véu do templo é rasgado, a terra treme, as rochas se partem, os sepulcros são abertos. Ó morte, onde está a tua vitória? Aqueles homens não reconheceram o mestre, mas a natureza reconheceu. Assim são os crentes nominais. Estão tão perto do Messias, mas ao mesmo tempo estão tão longe. Zombam do mestre com as suas vidas pecaminosas e perdem a oportunidade de encontrar descanso para suas almas. Crentes nominais sofrerão o mesmo que aquele centurião e os seus soldados sofreram, o reconhecimento tardio de que verdadeiramente este era o Filho de Deus. A lição que precisamos aprender rapidamente é a mesma que Simão de Cirene aprendeu. A lição que precisamos aprender é a lição que um dos ladrões que estavam do lado de Jesus aprendeu. A saber, que chega uma hora, que chega um momento, que nós devemos parar de zombar de Cristo e clamar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Chega uma hora que não dá mais. Que não dá mais para brincar de ser crente, que não dá mais para brincar de ser amigo de Jesus. Chega uma hora que você tem que tomar vergonha na sua cara e reconhecer que a salvação está em Cristo Jesus. Jesus, o Deus que não se deixa zombar, não está no túmulo onde o seu corpo foi colocado. 3 dias depois ele ressuscitou. Passou 40 dias com seus discípulos, provando a eles que verdadeiramente ele estava vivo. Depois disso, foi assunto ao céu e recebido em glória. Seu corpo foi glorificado, sobre a sua cabeça foi colocada a coroa de um rei, em suas mãos o cetro da justiça. João faz um retrato de nosso mestre em Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 ao 14, que diz assim: então, um dos anciãos me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia estar morto, ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita, daquele que está sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono é o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Todos nós, um dia teremos que prestar contas a Jesus, o Deus que não se deixa zombar. Então, cada um receberá o resultado daquilo que semeou. De que lado você estará? Dos crentes nominais que não são contados entre os salvos, ou com os anjos que louvam ao Senhor de dia e de noite? Como diz o apóstolo Paulo: não se enganem, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você faz parte dos zombadores, ou você faz parte dos cristãos verdadeiros? Vamos ficar em pé nessa noite em nome de Jesus.